Professora, ministrante de oficinas literárias, autora premiada. Hoje, o Unisque Notícias conversa com a escritora santacruzense Valesca de Assis. Ela é homenageada da 25ª Feira do Livro de Santa Cruz do Sul. Olá, Valesca, tudo bem? Tudo bem. Valesca, eu começo lhe perguntando, quais as lembranças de Santa Cruz do Sul? Bom, as minhas lembranças de Santa Cruz são muitas, porque embora eu tenha nascido lá e não tenha morado, porque meu pai era funcionário público, então andava de um lugar para outro. As férias, sempre que a gente saía de férias, a gente ia para a casa da avó, que é ali na Marechal Floriano, 1444, eu nunca vou esquecer. E então a gente via aquelas coisas mágicas, mesmo de vó, né? E a casa grande com porão e tal. Então era muito interessante, e a coisa que mais me impressionava, e até eu tenho um conto, uma crônica sobre isso, era que a minha avó tinha aqueles panos de parede, onde estavam escritos em alemão, naturalmente, pensamentos morais e tal, e com bordado. E ela tinha aquilo tapando a lenha, então eu comecei, não me alfabetizei por ali, mas comecei a fabular, assim, lendo uma língua que mesmo depois que eu aprendi a escrever eu não conhecia, porque nós todos que nascemos na época da Segunda Guerra não aprendemos alemão, porque meu avô foi muito perseguido lá, né, na época da Segunda Guerra. Então, mesmo tendo sido alfabetizada, aquela língua era desconhecida. Então, eu imaginava o que aquele bordado, o que aquele rapaz estava fazendo para a moça, o que aquele gatinho estava fazendo ali. E é uma das lembranças mais fortes mesmo. Essas lembranças, de repente, serviram de inspiração, porque apesar de tu não ter morado em Santa Cruz, muitas de tuas obras trazem um pouco da origem alemã, né? É, justamente, porque, vamos dizer, se tu tens uma mãe de origem alemã, aquilo é muito forte, mesmo que a mãe vá para, vamos dizer que a gente vá para a China, aquele tipo de ordens, aquilo que ela te ensina também da prática da casa, como administrar a casa, aquilo é muito forte. Depois eu comecei a pensar, quando eu comecei a pensar realmente na minha família, porque não tinham vindo da Alemanha, já a maioria das pessoas que detinham algum saber estavam mortas. Então, eu comecei a ir no museu. Eu ia para lá aos sábados para pesquisar. E ia no museu num sábado, daí 15 dias ia no arquivo. E ali eu descobri, em vez de descobrir a minha família, que não teve significação nenhuma na construção mesmo política da cidade, eu descobri os Brumer, que eram gente que tinha oficiais que tinham vindo para lutar contra a Argentina naquelas lutas de fronteira. E esses, sim, eram pessoas com universidade, pessoas da pequena aristocracia e tal. E eles tiveram uma função muito interessante, que foi, os que ficaram aqui, se tornaram professores das colônias. Então eles fizeram o duplo trabalho de ensinar aqueles alemães, porque os que vieram eram pessoas, assim, da agricultura, enfim, ajudantes nas florestas e tal, ensinar o que era ser alemão, o que era a música, enfim, até alfabetizar. Valesca, me conta um pouco sobre o teu primeiro livro. Pois é, esse meu primeiro livro, A Valsa da Medusa, ele justamente foi resultado de duas coisas, dessas pesquisas que eu fiz em Santa Cruz e de um modo que eu tinha adquirido de dar aulas de história, que era não usando mais livro didático. Então eu usava textos, desde sepulturas até poemas ou enfim, pensamentos dos períodos históricos. E aí quando eu descobri os Brumer, eu pensei, mas que coisa interessante. E em seguida pensei, isso daria uma boa história, que ao mesmo tempo ajudaria os alunos a conhecer um pouco da sua identidade e também teria essa ponte que a literatura faz entre a vida vivida e a vida como poderia ter sido, né? Então, e agora eu estou vendo se realizar, depois de muitos anos, em Santa Cruz, por exemplo, que é considerado um livro de identidade, inclusive tem turmas que estão estudando, porque realmente tudo ali foi pesquisa, exceto o quarteto amoroso, vamos dizer assim, dos protagonistas. Todo o restante, se eu disser que era fulano de tal na colônia tal, era bem assim, porque eu fui na Secretaria de Agricultura aqui, busquei o mapa das colônias, então quando eu fui escrevendo, fui situando. Então as pessoas podem se encontrar ali. E aí, o ano passado até eu fui a Vera Cruz,
E aí uma senhora veio falar comigo e disse assim, sim, a senhora falou que na minha família tinha um moinho e tal, e era mesmo. Os antepassados meus, fulanos da mesma família, eles tinham um moinho na colônia tal, né? E assim, é muito bom, assim, quando o livro serve também para as pessoas se reconhecerem, que isso dá uma segurança muito boa. A senhora escreve para diferentes públicos, né? Como é escrever para diferentes cidades? Pois é, eu comecei escrevendo livros para adultos, que é uma escrita bem mais fácil, porque a gente está lidando com pessoas que têm, vamos dizer, o mesmo tipo de vivência, mesmos padrões mentais e tal. Mas em 2005 eu recebi, final de 2004, uma editora daqui resolveu fazer um desafio a escritores juvenis e não juvenis para lançar uma coleção chamada Grilos, onde a gente trabalharia os grilos da adolescência. Então, alguns aceitaram, outros não aceitaram. Eu estudei por uns 3 ou 4 meses e, em abril de 2005, eu disse que então poderia escrever, tinha escrito 10 páginas, e foi lançado em agosto. É um livro, assim, um livro que tem me dado muitas alegrias, né? Porque o público juvenil o público infantil e juvenil é um público muito espontâneo, que tu não sente no leitor adulto, né? O leitor adulto se cuida mais do que ele vai dizer e tal. E a gente, como escritor, quer ver a reação, né? Falando em alegrias, a senhora recebeu 2 prêmios, né? Pela obra Harmonia das Esferas, é isso? Eu tenho, por essa aí eu recebi o prêmio APCA, né? Que é um prêmio para o qual a gente não se inscreve, que até hoje eu não sei como é que o livro foi aos jurados. E que quando eu recebi a notícia, o telefonema, eu achei que fosse brincadeira, porque realmente, quer dizer, tu está aqui no Rio Grande do Sul, ninguém... Né, eu não vendia livros fora daqui, e foi muito bom, porque é um prêmio assim que é tido no meio como um prêmio muito sério e tal. E depois eu fui finalista do Prêmio Açorianos também, e ganhei, se eu não me engano foi por isso que eu ganhei o prêmio da União Brasileira de Escritores, eu já não tenho certeza, que já são alguns prêmios. Né? Valesca, como foi receber o convite para ser homenageada da Feira do Livro de Santa Cruz? Olha, eu fiquei muito contente mesmo. Eu já fui patrona quando a feira era bem menor, assim, e agora é uma responsabilidade enorme até, porque o nosso patrono vai ser uma pessoa né, conhecida internacionalmente. Tal. Na oportunidade, a senhora vai lançar, então, uma reedição do seu livro, né? Sim, a 3ª edição da Colheita dos Dias. Né? Essa foi feita especialmente para ser relançada lá em Santa Cruz. E devo ter pronto uma edição ilustrada segunda edição de um livro juvenil, que agora está sendo ilustrado, né? Ela tinha só uma pequena ilustração, agora vai ter 10 ilustrações. Valesca, qual a mensagem que a senhora tenta passar através dos seus livros, seus textos, seus contos? Bom, pois as pessoas dizem que o escritor escreve sempre o mesmo livro, e ele escreve sempre sobre o mesmo assunto de uma forma diferente, né? Que é o que é conhecido como mito pessoal. E os meus livros todos, se fores, assim, é claro que isso aí nasce espontaneamente, mas quando há um estudo e tal, e todos eles têm preocupação com a questão das desigualdades, né? Que eu ainda até agora não consigo compreender as desigualdades sociais. Então, em tudo vai aparecer as injustiças, as pessoas que têm menos oportunidades, né? Então, isso é uma coisa assim que naturalmente eu me preocupei sempre. Ok, Valesca, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Então, é um prazer. E será um prazer receber a senhora na nossa Feira do Livro. Isso aí, dia 25 lá estarei. Ok. 25. O Unisque Notícias desta semana fica por aqui. Até a semana que vem.